Muito boa tarde. Nessa terça-feira, dia 29 de novembro, estamos iniciando a segunda tarde de encontros do evento A Resistência Feminina na Palestina, organizado pelo Laboratório de Estudos do Mundo Árabe e Islã, o LEMAI, da Universidade Federal do Pampa, laboratório discente que tem como principal foco de estudo, objetivo de estudo, o processo de colonização sionista na Palestina e a quase centenária luta de resistência e a resiliência da população árabe palestina contra esse processo. Eu sou o professor Edson Cruxem, coordenador do LEMAI e docente do curso de História da Unipampa. E nessa tarde eu tenho a satisfação de receber como palestrante a professora Giovana Ferreira, a quem eu aproveito para agradecer por aceitar o nosso convite, por colaborar com a realização desses encontros. Na sequência, eu vou apresentar devidamente a nossa convidada de hoje. Só antes, eu gostaria de dar alguns rápidos avisos, alguns rápidos recados. As perguntas elas podem ser feitas pelos ouvintes a qualquer momento no chat do YouTube. Logo após a fala da professora Giovana, nós vamos repassar os comentários e as perguntas no segundo fôlego desse encontro. O formulário de presença ele só vai ser disponibilizado também no chat após a palestra durante a rodada das perguntas. Tá? Agora a nossa convidada. A professora Giovana Lúcio Monteiro Ferreira é mestranda em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com bolsa FAPERJ, e bacharela com honras em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como assistente de pesquisa do programa Diversidade e Inclusão da Fundação Getúlio Vargas, fundou em 2020 e coordena, desde então, o Observatório Feminista de Relações Internacionais, vencedor do prêmio ANPOX de Divulgação Científica em Ciências Sociais. É pesquisadora no Núcleo de Teoria Social e América Latina e no Grupo CASA, ambos do IESP da UERJ, e no Laboratório de Estudos sobre Ação Coletiva, Movimentos e Violência da UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas. Suas principais áreas de estudo são teoria feminista, relações internacionais, violência urbana, infraestruturas e Palestina. A professora Giovana apresenta agora a fala intitulada A Rotinização da Violência e a Desmobilização das Resistências. Giovana, uma vez mais, muito obrigado pela tua presença, vai ser um prazer poder te ouvir. Eu te passo a palavra, retorno depois da tua fala. Muito obrigada, professora Edson. Muito obrigada a todo mundo do LEMAI que me convidou. É um prazer estar aqui, é um prazer estar nesse evento, é um prazer ver que esse tipo de evento está sendo feito, né? E, bom, não vou tomar muito mais tempo de vocês, vou começar já a minha apresentação. Como eu já tinha conversado com o pessoal do LEMAI, meu tema de pesquisa em si, ele começou buscando analisar a resistência de mulheres palestinas, mas ele foi por outros caminhos. E aí eu vou falar um pouco sobre esses outros caminhos que ele tomou e como isso se entrelaça com a questão da desmobilização das resistências. A minha pesquisa ela trata principalmente sobre a rotinização da violência na Cisjordânia, Palestina, então é importante falar que a maior parte das coisas que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre Cisjordânia, a questão em Gaza, em Jerusalém, vai ser muito diferente, então é importante também a gente entender a Palestina a partir da sua complexidade, né? Vou pedir só para passar um slide. E eu queria trazer aqui alguns relatos que ajudam a direcionar um pouco a minha fala e também a direcionar um pouco sobre o que eu estou querendo falar quando eu estou falando sobre rotinização da violência na Palestina, né? Nesse relato específico, é de uma interlocutora da Julie Petit, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma antropóloga que faz bastante trabalho de campo na Palestina, ela tem trabalhos muito bons, inclusive com movimentos de mulheres.
E nesse relato, uma das interlocutoras dela fala que estamos nos acostumando porque tem sido gradual. Aconteceu ao longo de um período de anos. Primeiro, eles colocaram postos de controle ao redor de Jerusalém, em 1991, depois barreiras de plástico nas estradas de Cisjordânia, depois pequenas pilhas de pedra aqui e ali, depois a cerca em alguns lugares e agora o muro. Se tivesse aparecido de repente, talvez tivéssemos resistido mais. Mas encontramos maneiras de contornar cada obstáculo colocado em nosso caminho. Então, aqui nessa fala, ela traz várias coisas que eu acho que são importantes a partir do que eu vou falar aqui hoje, né? Primeiro que ela está falando sobre temporalidade, sobre como a violência e o estado de exceção que Israel produz sobre a Cisjordânia, ele é diluído no tempo. Então, primeiro se coloca um poste de controle, depois de um tempo se colocam barreiras, depois umas pilhas, depois uma cerca, e depois um muro que tem 8 metros de altura. E isso vai acontecendo ao longo do tempo e a partir de justificativas que são relacionadas a uma resposta, né? Então, acontece alguma coisa, Israel justifica que como resposta precisa fazer tal coisa. E ao longo do acúmulo dessas coisas se torna a ocupação em si esse grande absurdo que é a ocupação sobre a Palestina. Um outro ponto que aparece aqui também é que essa parte que ela fala que se encontra maneiras de contornar cada obstáculo. Eu queria falar um pouco também hoje sobre a resistência no dia a dia, né? Sobre como a resistência ela não está só no processo de organização política coletiva dentro de movimentos, nem na excepcionalidade de ser homem ou mulher bomba, nem da guerrilha urbana, mas também está no cotidiano e principalmente quando o custo político de uma resistência é muito alto. Pode passar no slide. Então, esses são alguns pontos sobre os quais eu vou falar hoje. Primeiro, sobre como tem essa desmobilização a partir da rotinização da violência. Então, eu vou explicar um pouco como que eu cheguei nessa ideia, que não é minha, a ideia de rotinização da violência da minha orientadora, da Simone Gomes, mas como que eu apliquei isso na Palestina. Vou falar um pouco sobre essas resistências cotidianas. Na verdade, eu não gosto muito de falar sobre resistência, mas sim sobre a necessidade de produzir e reproduzir a vida. Que em um lugar em que você tem uma política de produção de precariedade de morte tão forte, tão intensa, a produção e a reprodução da vida ela é uma forma de resistência. Então, quando eu falar sobre resistência ou produção e reprodução da vida, são coisas similares. E também falar um pouco sobre a necessidade da gente desmistificar o que é a resistência palestina e desmistificar o estado de exceção constante, pensando na importância da temporalidade. O que eu quero dizer com isso? O conflito que existe na Palestina, ele já dura hoje, eu sou muito ruim de conta, mas mais de 70 anos, né? Se a gente for pegar, enfim, pode durar muito mais do que isso, pode durar séculos, dependendo da contagem que você vai dar. Eu sei que tem historiadores aqui, então me perdoem a minha temporalidade de socióloga e internacionalista. Mas se a gente pegar de 1948 para cá, né, que é quando a gente tem um conflito, enfim, declarado, reconhecido nas organizações internacionais, já é um conflito que tem mais de 70 anos, o que significa que você tem gerações que estão vivendo sobre esse conflito. Você é uma produção de vida dentro desse conflito e você tem pessoas que viveram ali que não sabem o que é a vida sem esse conflito. Existem crianças palestinas que nunca viram um israelense ou uma israelense que não fosse do exército. Existem crianças israelenses que nunca viram um palestino ou uma palestina que não estivesse servindo eles. Isso é muito significativo para pensar o que é o estado de exceção e o quanto o estado de exceção ele é internalizado. E aí eu vou me explicar para isso, explicando um pouco sobre de onde vem a minha pesquisa, né? Eu comecei a fazer pesquisa, eu entrei no meu mestrado com um projeto para falar sobre organização política de mulheres e a resistência de mulheres em um lugar em que você tem uma violência de constante exceção. Essa era a ideia que eu tinha na minha cabeça, né? E aí eu fui fazer trabalho de campo, eu entrei no mestrado no meio da pandemia, então eu fiz meu trabalho de campo à distância, fazendo entrevistas à distância com 3 mulheres palestinas. Todas elas são palestino-brasileiras, então todas as entrevistas foram em português. E aí, quando eu
e conversando com elas, e quando eu começava a perguntar para elas sobre questões relacionadas à guerra, conflito e tudo mais, elas sempre me respondiam que a Palestina não era assim como as pessoas achavam, que elas se sentiam mais seguras. Pode passar um slide. Que elas se sentiam mais seguras do que as pessoas acham que elas iriam sentir, né? E aí isso quebrou completamente minhas expectativas. Essa mulher que eu entrevistei, a Laila, todos os nomes são modificados, né, para preservar a identidade delas. Mas ela é uma mulher que ela nasceu na Palestina e ela fugiu da guerra de 67 com a mãe dela, com o neném de colo. A mãe dela teve que fazer o parto durante os primeiros dias, assim, quer dizer, a guerra durou esses dias, né? Mas durante o início da guerra, ela teve que fazer o parto dentro de casa, uma situação super intensa, triste, violenta. E ela foge da Palestina com a família, vem para o Brasil a partir da Guerra de 67. E aí, enfim, ela me conta isso no começo da nossa entrevista, e quando vai passando um pouco, e ela começa a falar sobre a Palestina hoje, ela me fala isso. Ela me fala que a filha dela hoje mora na Palestina. Eu entrevistei a filha dela também, mas ela fala que a filha dela mora hoje na Palestina e que a vida lá é boa em termos de segurança, porque não tem guerra, onde ela está não tem guerra. Não tem assalto, não tem sequestro, não tem essa coisa toda que a gente tem aqui no Brasil. Esse perigo que a gente passa, né? Então, ela faz uma relação com o Brasil, e dessa relação com o Brasil, ela coloca que a vida na Palestina é muito mais segura. Pode passar. E aí, essa é a filha dela, a Hannah, e ela fala que quando ela chegou na Palestina, ela se impressionou muito com a questão da segurança. E ela foi criada com muito medo aqui no Brasil, e as duas são do Sul, então, enfim, eu sou carioca, então, para mim, essa diferença regional acaba sendo um pouco importante por percepções de violência. Mas ela fala que ela foi criada aqui no Brasil com muito medo e que quando ela chega na Palestina, ela se depara com uma segurança que ela não imaginava, ela se sentia muito segura. Ela tem duas filhas, ela cria as duas filhas dela lá. E quando elas duas me falaram isso, para mim eu tinha perdido minha pesquisa, né? Eu olhei para aquilo e falei, não sei nada sobre Palestina, o que eu estou fazendo aqui, tudo que eu vi, ouvi até agora estava errado e tudo mais. Aí depois que eu passei dessa crise inicial, eu fui tentar entender por que aquilo estava acontecendo, o que elas estavam falando sobre a Palestina daquela forma, né? E aí, pode passar. Eu parto desse processo de rotinização da violência, porque o que elas estão me falando ali é que o mesmo lugar que para elas um dia foi um lugar perigoso nesse imaginário de vida delas, né? Então, um dia foi um lugar perigoso ao ponto dela ter que fugir como refugiada para outro país, um lugar que foi violento ao ponto da mãe dela ter tido que ter um parto dentro de casa em que o tio da criança não podia sair de dentro da casa para chamar a parteira. Então, esse lugar, eu passo desse lugar que dessa violência para um outro em que é visto como um lugar de segurança. Como que essa percepção ela é modificada, né? E aí eu tive contato com o conceito de violência rotinizada, que é esse conceito que a minha co-orientadora cunhou, que é a Simone Gomes, que ela cunha a partir de uma análise que ela faz de Guerreiro, do México, e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela faz uma análise comparada desses dois lugares para analisar como que militantes desses lugares que têm uma violência que ela é quase que entremeada na vida e no dia a dia, como que militantes desses lugares encontram oportunidades políticas e cunham estratégias para se organizar politicamente. A minha pesquisa segue num caminho um pouco diferente do que ela toma, mas o termo ele vem daí. E aí, a partir dessa ideia de rotinização da violência, eu fui tentar entender o que para essas mulheres era considerado um problema no dia a dia. O que para elas era considerado violento, mas não no sentido da violência da guerra, porque a violência da guerra para elas era uma outra coisa que não fazia parte da realidade que elas estavam vivendo. Mas o que é esse problema, né? O que era a violência do dia a dia, que fazia elas pararem de conseguir viver a vida num fluxo comum. Aí pode passar. E aí eu fiz esse
infográfico que, enfim, ele está na minha dissertação, é um infográfico que resume um pouco minha pesquisa, que é sobre essas diferentes violências que eram categorizadas por essas mulheres, né? Então, tem essa violência do evento, e evento é evento crítico, né? Um conceito da Vina Daes, que é uma antropóloga, que é essa violência da ocupação, da declaração de guerra, do aprisionamento, das incursões militares, da violência dos colonos, dos bombardeios. Essa violência que chama atenção quando acontece, que faz a mídia olhar para a Palestina, que faz a Palestina chegar aos trending topics do Twitter e a ser comentada internacionalmente, e que não é o que acontece todos os dias. A ocupação, sim, né? Porque é um Estado, mas essa violência do evento não é uma violência do dia a dia, né? E aí o que elas colocavam como problemas do dia a dia delas, e que eu coloco como violência rotinizada, estão relacionados principalmente à mobilidade no território e às infraestruturas hídricas. Eu não tinha nem contato com a bibliografia sobre isso quando eu comecei, mas elas me falavam sobre isso, eu fui entender e entendi que a colonização que Israel promove sobre a Palestina, ela é muito mais profunda e muito mais enraizada, e muito mais infiltrada mesmo na terra da Palestina do que a gente consegue imaginar quando a gente está estudando o conflito a partir do estado de exceção. E aí uma coisa que, enfim, eu fui classificando ao longo da minha pesquisa é que essa violência do evento ela era constantemente percebida como mais masculina, e, portanto, mais heróica e mais digna de atenção, assim. E quanto mais para baixo da terra, mais feminina ela vai ficando, né? Então, a mobilidade no território, as infraestruturas hídricas são questões do dia a dia que não são percebidas como parte da guerra, não são percebidas por essas mulheres como parte do conflito, mas sim como problemas do dia a dia, que às vezes estão relacionados à pobreza, às vezes estão relacionados a uma má administração pública, e aí é tanto da autoridade palestina quanto do Escritório Civil de Administração de Israel, né, que é o que administra ali a Cisjordânia, mas para elas isso não fazia parte da guerra. E aí o meu ponto aqui, que eu quero falar um pouco sobre vocês, enfim, estou ansiosa para ouvir as perguntas, os comentários no final, é sobre como esse processo ele promove uma desmobilização política que ela é muito mais profunda. Porque quando a gente está falando de se organizar politicamente, de produzir resistência a um Estado que é extremamente violento e muito bem armado, isso tem um custo social e político muito alto. É muito custoso você se organizar politicamente quando seu documento de identidade é marcado e você não pode ir a alguns lugares sem passar pela pessoa que você está resistindo a. É muito custoso você se organizar politicamente se só chega água na sua casa uma vez na semana, e quando chega essa água uma vez na semana, você precisa produzir toda uma estratégia de organização familiar e de organização da casa para que você precise, para você ficar com aquela água, para você manter a sua família a partir daquela água. E é muito custoso você se organizar politicamente, ou você criar um movimento. Sim, enfim, a internet, o documento, as infraestruturas, todos são controlados por Israel. Então, muito mais do que, enfim, a proibição de uma organização política ou a violência direta dos colonos, por exemplo, a manifestações, a protestos, existe um custo de pensar em se organizar. E é sobre isso, assim, um pouco que eu quero falar hoje. E, ao mesmo tempo, apesar desse custo, existem outras formas de produção de cotidiano que produzem uma resistência, porque produzem alternativas a essa tentativa de precarização da vida palestina. Né? Pode passar. E por que falar sobre mulheres? Né? As coisas que eu estou falando aqui são coisas que acontecem com palestinos, independente sexualidade, gênero ou qualquer outra coisa, religião, sobre palestinos enquanto palestinos, né?
Mas a violência, por si, ela possui um elemento generificado central que ela vai alocar algumas formas de violência como mais masculinas e outras como mais femininas. E as formas de violência que elas são mais masculinas, elas normalmente são as formas de violência que são mais relacionadas à guerra e à parte heróica da guerra. Então, a violência do combate, do bombardeio, enfim, toda a honraria militar que existe em torno da guerra está relacionada a uma violência que é muito masculina. Quem vai falar bastante sobre isso tem uma autora, que é a Orna Sezon Levi, que ela faz uma pesquisa sobre o exército de Israel, que é muito legal sobre isso. Tem também a Rayon Connell, que fala sobre isso, e tem um livro de literatura, enfim, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é da Svetlana Alexievich, não sei se vocês sabem quem é, mas que é um livro que, para mim, foi o que me fez começar a estudar gênero, e ele é um livro que ele mostra claramente, assim, como que existe todo um aparato não heróico da guerra que não aparece, e o quanto esse aparato ele é feminino. Então, é mais ou menos sobre isso que eu estou falando quando eu estou falando sobre uma violência que ela é mais masculina e mais feminina. Mas existe também uma questão prática para que essa rotinização da violência ela seja melhor percebida a partir da fala de mulheres, que é que ela é feita primeiro para ser invisível. Então, quando você está controlando um sistema de água a partir de um mecanismo hipercomplexo, não é exatamente uma coisa que é visível frente aos olhos da mídia internacionais e afins. Então, é um tipo de violência que é feito para ser invisível, né? E que é muito doméstico. Isso faz com que, enfim, a gente tem a situação da mulher na Palestina é muito melhor do que a maior parte dos orientalistas acham, né? Enfim, eu perguntava muitas vezes para minhas interlocutoras se elas se sentiam diminuídas dentro de casa, ou se elas sentiam que elas não podiam participar de alguma coisa politicamente por serem mulheres, e a resposta delas era sempre que não, que elas não tinham nenhum problema por serem mulheres, que, enfim, nada na vida delas era pior ou melhor por elas serem mulheres, que era tudo igual. Obviamente, a gente sabe que não é tudo igual porque, enfim, todas as mulheres do mundo são oprimidas a partir de um marcador mulher, mas existem outras questões que estão relacionadas a isso que são muito mais complexas, né? Mas se tem uma percepção de que a mulher palestina não vai ser sempre oprimida, não é o caso. A maior parte das chefias de família na Palestina são femininas, e isso tem um motivo prático muito importante e muito dolorido, que é que a maior parte dos homens ou morrem ou são presos. Então, existe uma população feminina e de crianças extremamente maior do que a população masculina, o que faz com que as mulheres sejam a maior parte dos chefes de família. Essas mulheres elas são profundamente exaltadas no discurso nacionalista como mães da nação. Isso já deve ter sido algo que vocês já ouviram falar. Então, existe quase que uma guerra demográfica entre a Palestina e Israel. Israel tem uma taxa de natalidade super baixa e tenta a todo tempo melhorar essa taxa de natalidade para que os palestinos que têm uma taxa de natalidade super alta não superem os israelenses dentro dessa diferenciação, né? E, por fim, essa questão da administração doméstica, né? O quanto isso acaba sendo um peso sobre as mulheres, mas também faz elas perceberem essa forma de resistência de um jeito mais profundo. E essa forma de violência também. Então, a partir da fala dessas mulheres, os principais problemas estavam relacionados à falta d'água e à mobilidade no território. E aí eu vou falar um pouco sobre isso em seguida, né? Eu só vou pedir para quando der um tempo, assim, que eu tenha que parar de falar ou que esteja perto, só me avisarem para eu saber se eu tenho que correr, se eu não tenho. Eu estou tentando controlar um pouco o tempo aqui, mas eu falo muito. Pode passar, obrigada. Então, enfim, essa é uma imagem do muro da Palestina e de uma torre de vigilância. E essa é uma frase que a Sara, uma das minhas interlocutoras, falou comigo, né? Eu perguntei para ela como que era um checkpoint, e aí ela falou isso, que a gente já passa com o documento na mão para não correr risco de ser morto ali nesse checkpoint. Pode passar. Então, para quem não sabe o que é um checkpoint,
eu não vou ler a frase, porque enfim, vocês conseguem ler daí, mas o que ela fala é que o checkpoint, ele basicamente parece um, um coisa de animal, né? Esqueci o nome. Mas um lugar em que animais vão passando, assim, né? Para poderem serem abatidos. Um local de abate de animais. E ela explica mais ou menos que existem dois tipos de checkpoint, um checkpoint fixo, que normalmente são os checkpoints do muro, e um checkpoint móvel, que ele é como se fosse uma blitz. No Brasil é muito comum blitz, então eu acho que fica mais fácil de explicar a partir dessa ideia, né? Que são checkpoints que são montados e desmontados, principalmente em estradas. Que aí, enfim, os palestinos eles são revistados dentro do carro. Mas aí ela fala um pouco sobre o perigo que é passar por um checkpoint, né? E aí pode passar. Isso é um checkpoint, para quem nunca viu. Esse especificamente é um checkpoint que vai de Belém para Jerusalém, que é um dos checkpoints mais cheios que tem. Porque tem muitos palestinos que vivem em Belém e na Cisjordânia como um todo que trabalham em Jerusalém ou que trabalham em Israel. O Bruno Huberman, a tese dele fala muito bem sobre essa proletarização dos palestinos a partir de um neoliberalismo israelense. Mas isso é um checkpoint, então, para quem nunca viu, é uma imagem absurdamente assustadora e triste. Pode passar. Mas o que eu vou falar aqui são sobre 3 ancoradouros, e aí ancoradouro é um conceito que diz basicamente que o ancoradouro ele é um fixo, então ele é algo fixo que organiza fluxos de pessoas, de ideias, de mobilidade em um território. Então, esses fixos seriam o muro, que aí a Sara vai chamar de muro da vergonha, o checkpoint e o sistema de documentações e permissões que são implementados na Cisjordânia. Eu não vou falar detalhadamente sobre todos eles, mas o que eu quero que dê para entender um pouco é sobre o quão difícil é se mover no território dentro da Cisjordânia. Eu não sei se o quanto vocês estão familiarizados, infelizmente eu não trouxe um mapa aqui, um erro, peço desculpas, mas o território da Cisjordânia ele é absurdamente e ridiculamente recortado. É uma coisa que é assustadora de ver o quanto você tem basicamente ilhas, que são cidades palestinas, no meio de um território que, no acordo de Oslo, fica dividido entre a área A, B e C. E entre essas áreas, parte é de administração palestina, parte é de administração israelense e parte é de administração conjunta israelense-palestina. Isso, obviamente, não é respeitado. Hoje existem assentamentos dentro de áreas que são totalmente palestinas, existe uma expansão absurda da área israelense, principalmente implementada a partir do muro, que pega um território maior que deveria pegar, ou não deveria ter um muro, na verdade. Mas o que eu quero passar para vocês é um pouco sobre o quanto é difícil se locomover. Você tem essas ilhas, que são cidades, e para você se locomover de um lado para o outro, existem uma série de questões e problemas para que isso aconteça. Então, se você é um palestino ou uma palestina que sempre viveu na Palestina, mas a sua família mora em Jerusalém, para você ir da Cisjordânia para Jerusalém, você precisa de uma permissão específica de visitação familiar. Se você precisa ir a um médico e a um hospital que fica em Jerusalém, e a maior parte dos hospitais centrais da Palestina ficam em Jerusalém, Jerusalém sempre foi o centro político e econômico da Palestina, então os hospitais, as escolas principais, universidades, a maior parte ficam em Jerusalém. Então, qualquer palestino que vive na Cisjordânia, então se vive em Ramallah, em Belém, em Hebron, em qualquer uma das outras cidades palestinas, você precisa de permissões específicas para coisas específicas. Então, se você vai para um hospital, se você vai para um hospital fazer, por exemplo, uma cirurgia, você precisa de 4 permissões diferentes. E essas permissões não são dadas pela autoridade palestina, são dadas pela administração civil israelense sobre o território da Cisjordânia.
Se você precisa ir, vai a um casamento, a um batizado de alguém da sua família, também são 4 permissões diferentes para que você possa ir. E isso é uma pessoa só. Enfim, se você é uma família maior, você precisa de permissões para todas as pessoas da sua família. Quando você vai passar por um checkpoint, você vai ser revistado. E aí o checkpoint, existem diferentes tipos de checkpoints com diferentes tecnologias. Então, você tem desde um checkpoint que é super simples, que você vai ter um posto de controle e uma revista de documento, com checkpoints super avançados tecnologicamente, em que você vai passar por uma máquina que consegue ver até debaixo da sua roupa. Esses diferentes checkpoints fazem com que seja muito difícil prever o que vai acontecer em um dia que você vai para algum lugar. Mas eu só falar sobre essas coisas em ordem, né? Então, o Muro da Vergonha. O muro ele começa a ser construído ali em 1991. Como aquela frase lá do começo fala, né? Ele vai sendo construído muito aos poucos. E a Petit, ela resume muito bem, assim, o muro que ela fala que o muro tem uma simplicidade da arquitetura, porque ele é uma parede de concreto de 8 metros de altura, uma vigilância high-tech, porque você tem tecnologia de ponta de vigilância dentro do muro, e um desprezo estético. Porque, enfim, quando a gente está falando sobre a produção de uma cidade, a estética ela não está ali só para ser bonita, mas ela está ali para produzir uma forma de vida. Quando você não se preocupa, por exemplo, se você está colocando um muro entre uma cidade e uma área verde, que, enfim, dava algum tipo de frescor àquela parte da cidade, isso resume um pouco para esse desprezo estético, né? E ao longo dos anos, os palestinos eles vão grafitando o muro, e aí não só os palestinos, tem muitos artistas internacionais também que grafitam o muro como uma forma de tentar diminuir esse desprezo estético e ressignificar o que significa aquele muro, né? Tem umas fotos belíssimas, assim, de grafites em que você tem não só dizeres falando o que os palestinos gostariam que tivesse, mas também o que se tem para além do muro, né? Então, tem um grafite que ele é muito bonito, que ele é um homem, um guarda, assim, abrindo o muro, e aí você tem uma praia, que, enfim, também tem o Rio Jordão, os palestinos não têm acesso ao Rio Jordão. Então, tem toda essa necessidade de resistir também a esse desprezo estético que está ali no muro. E o Muro da Vergonha, ele produz cercos e ele produz uma separação física entre as cidades, né? Ele não é... Pode passar um slide. Aqui tem um diagrama sobre como funciona o muro, mas ele não é em todos os lugares da Cisjordânia o muro que, enfim, a gente está acostumado a ver, que é aquele muro que realmente é a parede de concreto. Em algumas partes ele é uma cerca, e aí, enfim, do lado direito tem esse esquema de como é essa cerca, você tem, entre o lado palestino e o lado israelense, tem uma quantidade enorme de tecnologia para que você consiga separar esses lugares. E o muro, que é essa parede de concreto enorme, com torres de vigilância, que vai separar esses lugares. Pode voltar, slide. Obrigada. E esse muro, quando o muro começou a ser construído, ele inicialmente era para passar sobre a linha verde, que é a linha do armistício de 1948. Seria a linha que dividiria o que seria o Estado palestino e o que seria o Estado israelense. Só que quando Israel começa a construir, ele constrói para fora da linha verde, para dentro da Cisjordânia. Então, 80% do muro hoje ele passa dentro da Cisjordânia em um território não israelense. O que, enfim, muitas pessoas vão caracterizar, e eu concordo com as pessoas, como uma forma de você incorporar essa parte do território ao lado israelense do muro. É uma forma de você produzir essa incorporação de uma forma mais fácil. Ao longo dessa construção do muro, são vários enclaves territoriais, porque o muro ele passa pelo meio de cidades, pelo meio de campos agrícolas, e você cria enclaves em que você tem cidades inteiras que ficam entre muros, assim. Então, fica entre... A cidade ela não é nem na Cisjordânia e ela não é nem dentro de Jerusalém. Ela fica entre o muro.
Obviamente, isso produz uma precariedade enorme. Essas pessoas, para irem para qualquer lugar, elas precisam de uma grande quantidade de permissões. E existe todo um sistema de permissões que é específico para as pessoas que moram no enclave. Ao longo dos anos, a partir de várias brigas jurídicas e de muitos protestos, alguns vilarejos e algumas cidades palestinas conseguiram que o muro fosse desviado da cidade. Então, o muro passava pelo meio da cidade e elas conseguiram que o muro fosse desviado. Isso foi uma grande conquista para essas cidades, porque você tem, por exemplo, lugares em que a existência do muro atrapalha o cultivo de oliveiras, porque as pessoas precisam passar pelo muro, passar pelo checkpoint para cultivar as oliveiras. E, obviamente, não é simples passar por um checkpoint, passar pelo muro, porque não existe interesse para que seja assim. Dentro desse muro, ao longo dele todo, você vai ter vários checkpoints. E aí, os checkpoints é aquilo que eu já tinha falado. Ele tem vários formatos e vários tipos de tecnologia. Mas o que é de todos eles é a imprevisibilidade. É uma coisa que está presente em todos os checkpoints e o afunilamento da população. Então, você tem uma população gigantesca que precisa passar de um lado para o outro, principalmente por conta de trabalho. E aí, por isso que os checkpoints de Jerusalém normalmente são mais cheios. E vai ser um afunilamento dessa população para passar de 10 em 10 pessoas. Isso cria lugares extremamente cheios, como aquela foto que eu mostrei lá no início. Isso produz um caos, que ele não é um caos sem querer. Tem um arquiteto chamado Eyal Weizman, o nome dele é super difícil de falar, eu posso depois, se tiver alguma forma, mandar para vocês essa bibliografia, mas o Weizmann ele fala que o caos ele é organizado para o controle da população. Então, essa produção desse caos ela também é uma forma de você conseguir controlar melhor uma população. Dentro dessa imprevisibilidade, existe a necessidade de ler o clima do ambiente. Essa ideia de ler o clima é uma ideia da Mariana Cavalcante, que é uma professora do IES, e que ela fala sobre como as pessoas precisam fazer cálculos e ler o ambiente como uma forma de produzir uma rotina dentro da imprevisibilidade. Então, ao longo dos relatos, tanto dos que eu coletei quanto que a Julie Petit coleta da etnografia que ela faz, tem vários relatos de pessoas dizendo como que elas organizam a vida e como elas percebem se vai ser mais fácil ou mais difícil passar por um checkpoint. Então, por exemplo, se um time grande israelense perde um campeonato de futebol, eles sabem que tem grandes chances dos guardas estarem extremamente mal-humorados e de ser muito difícil passar por um checkpoint naquele dia. Se, ao contrário, se um time grande de Israel ganha uma competição, tem grande chance de ser mais fácil passar num checkpoint naquele dia. E isso é algo que é muito minucioso, mas que você vai aprendendo a ler expressão corporal, a ler o ambiente como um todo, como os soldados estão segurando as armas, como eles estão vestidos, como eles estão conversando uns com os outros, se eles estão conversando de um jeito descontraído, se eles não estão. E a partir disso, você produz uma rotina dentro da imprevisibilidade. E um outro ponto também que os checkpoints eles carregam é uma produção constante de medo. Então, o checkpoint, ele por si só, é apenas um lugar para checar uma documentação. Existem checkpoints em vários lugares do mundo. Mas o checkpoint na Palestina e na Cisjordânia, ele especificamente busca produzir um medo em que se locomover pelo território se torna muito difícil. E se torna algo que realmente tem que ter muito medo. E, por fim, o sistema de documentações e permissões tem esse caos através da burocracia e uma sensação constante de não pertencimento. Porque, por exemplo, quem imprime a documentação palestina é a autoridade palestina, mas quem dá a documentação palestina, quem permite que se tenha essa documentação, é o escritório de administração civil israelense. Então, isso faz com que seja muito difícil entender que existe ali um Estado palestino, como fica acordado em Oslo.
Pode passar. Pode passar de novo. Então, essas são mais fotos no checkpoint, aí você tem uma separação entre homens e mulheres desse checkpoint, não são todos que tem, nesse tem, pode passar. E esses são os dois documentos que tem. O documento azul é o documento de quem mora em Jerusalém, é um documento que ele te dá privilégios maiores para se locomover no território, e o documento verde é o documento da Cisjordânia, que torna muito mais difícil a locomoção. Existem outras formas de documento, para Gaza é muito mais complicado. Então, enfim, falando especificamente da Cisjordânia, pode passar. E aí, como se tem essa produção da vida e da rotina na imprevisibilidade, né? Eu estava falando aquela coisa de como que a resistência também é uma produção de rotina. Primeiro, você tem a ideia de ter uma construção de uma vida sobre um campo minado. Então, tem um lugar em que o mapa é inteiro um campo minado, em que qualquer lugar que você vá, ele pode ser um lugar perigoso, pode ser um lugar em que alguma coisa possa acontecer. E a partir disso, você tem toda uma leitura de clima para saber por onde ir, para saber qual caminho tomar. E aí existem, por exemplo, vários grupos não é WhatsApp, né? Mas existem vários grupos por celular, existe Twitter, existem várias formas dos palestinos conseguirem entre si entender por onde ir, saber por onde ir. Os motoristas de ônibus, por exemplo, eles têm um sistema entre eles, assim, para saber qual rodovia tomar, porque não tem checkpoint naquela e tudo mais. Então, tem todo um sistema para saber viver essa vida dentro desse campo minado. Uma busca por uma não contaminação, então, isso vai desde não parecer parte da resistência armada palestina, então, por exemplo, para mulheres que são muçulmanas e que usam véu, passar por um checkpoint é sempre muito mais violento do que para mulheres que podem ser muçulmanas ou não, mas que não usam véu. Para essas mulheres que usam o véu, elas sempre são associadas a radicais religiosos. Então, a partir disso, é uma forma de contaminação, e eu estou usando contaminação entre aspas, porque não é uma contaminação real, né? Mas enfim, é uma forma de você não ser visto como parte daquele grupo, ser visto como parte daquilo e conseguir passar e ter uma vida mais fácil, né? E aí tem, por exemplo, alguns relatos que a Julie Petit recolhe de jovens, tanto homens quanto mulheres palestinas, que tentam usar roupas, penteados mais parecidos com os israelenses, se eles precisam passar com muita frequência no checkpoint, porque isso faria com que para eles fosse menos difícil passar, e, enfim. O uso de roupas relativamente isso, foi isso que eu tinha falado, e para sair da ideia de um sujeito criminal ideal, né? Que quem é o sujeito criminal ideal? Seria um homem religioso palestino, com uma barba, com um certo tipo de vestimenta, ou com um lenço palestino. Então, se busca, para algumas pessoas, sair dessa ideia do sujeito criminal ideal como uma forma de ter mais facilidade a passar por um checkpoint. E também uma previsão de horários, atrasos e atalhos no meio do caminho. Nessa foto que está aí, por exemplo, é um jumping point, que é um lugar no muro em que é mais baixo e é mais fácil pular de um lugar para o outro. Existem vários desses ao longo da Cisjordânia, eles, enfim, fecham e abrem a partir do bom ou do mau humor da polícia israelense, é a polícia mesmo, porque é a polícia de Jerusalém. Mas existem vários desses que são, enfim, ilegais dentro da proposição do muro, mas que existem. E eles ajudam a diminuir o percurso entre um lugar e o outro, por exemplo. Então, essas são formas de produzir a rotina dentro da imprevisibilidade, né? Pode passar. E sobre a questão da água, né? Quando a Sara me falou essa frase pela primeira vez, eu fiquei completamente chocada sobre o que era
receber água somente uma vez na semana, até que eu descobri que isso acontece em vários lugares, inclusive no Brasil mais ainda, mas inclusive em grandes cidades, centros urbanos, a distribuição da água é muito mais complexa do que a gente pensa. Mas na Palestina é uma questão muito séria, porque existe um controle do sistema de distribuição de água. Essa imagem que tem aí é a imagem de um bairro palestino, em Ramallah, e tudo isso pretinho, assim, tem em cima dos prédios a caixa d'água. E pode passar. Passa mais uma vez, eu quero achar uma foto. Essa. Na foto de cima é a foto de um assentamento israelense, e se a gente parar para prestar atenção, não tem nenhuma caixa d'água. Isso acontece porque os assentamentos eles recebem água no fluxo contínuo, enquanto a água que é distribuída para a Palestina, para a Cisjordânia, ela é distribuída de uma outra forma. Pode voltar um slide. E a Sara me falou isso, né? Que na cidade dela só recebe água uma vez na semana por algumas poucas horas. Então, o dia que vem a água, tem que passar o dia em função dessa água. Um dia que não pode ir para o trabalho, um dia que não dá para você fazer nada, porque você tem que passar o dia em função dessa água. E por quê? Porque precisa encher a caixa d'água. E porque, além de encher a caixa d'água, que essa água vai ser usada durante a semana, você precisa lavar a roupa, lavar a escada, lavar, enfim, lavar a casa, lavar a louça. Você precisa fazer uma série de coisas dentro da casa para usar essa água e ainda conseguir armazenar nos tanques de água. Para armazenar também nesses tanques de água, você precisa de uma bomba d'água para poder puxar essa água para armazenar no tanque. E isso é super caro, porque a energia ela também é hidrelétrica e ela é super cara na Palestina. Então, tem várias questões que constroem, né, essa vida em função da água. Vou falar um pouco mais sobre isso. Prometo que eu estou acabando. Pode passar. Pode passar mais uma. Você tem, a partir dos acordos de Oslo, desde antes dos acordos de Oslo, você tem uma tentativa de controle das infraestruturas hídricas. Mas nos acordos isso é institucionalizado a partir de um controle conjunto das fontes de água. Existem 3 fontes de água principais na Palestina, que é o aquífero da montanha, o Rio Jordão e as águas da chuva. O aquífero da montanha ele tem o controle administrado tecnicamente dividido entre israelenses e palestinos, mas que tem um uso muito maior de Israel. O Rio Jordão é de acesso proibido e uso proibido aos palestinos, porque foi colocado como uma área de segurança militar. E a água das chuvas, que precisa da construção de poços, que precisam de permissões, que entram naquela coisa da documentação que a gente já falado antes. Você tem, então, uma distribuição diferenciada desses recursos e um uso desproporcional do aquífero, a proibição do Rio Jordão e o controle da manutenção e da construção de infraestruturas hídricas. Pode passar. Aqui, por exemplo, é um gráfico sobre o uso do aquífero da montanha, em que você tem, em laranja, o uso israelense e em amarelinho, o uso palestino. E aí embaixo, na barra azul, a barra azul escura fica definido em Oslo de uso israelense, e a barra azul clara fica definida em Oslo de uso palestino. E se vocês pararem para ver, existe um uso muito maior, principalmente do aquífero ocidental, que é o principal aquífero que abastece a Cisjordânia. Existe um uso muito maior, além do sustentável, por Israel. Isso faz com que a água do aquífero ela fique contaminada, mas, além disso, faz com que os palestinos não consigam utilizar a água. Pode passar. Esse diagrama ele mostra sobre como é o sistema de controle da distribuição de água da Palestina. Distribuição, suprimento, consumo. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas o que eu queria falar sobre isso é que existe em Oslo a definição de uma administração conjunta, a partir de voto simples. Mas isso, ao longo do tempo, enfim, nos inúmeros respeitos que se tem aos acordos de Oslo, isso faz com que haja uma colonização da água por Israel, e principalmente a distribuição de água.
A maior parte das cidades palestinas na Cisjordânia, elas recebem água da Mekorro, que é uma empresa israelense. Existe o acesso a poços de água, mas esses poços eles foram marcados quando teve os acordos de Oslo e eles não podem ser aprofundados. Então, a água que foi contaminada, ela segue tendo que ser usada. Você não pode aprofundar o poço para pegar água limpa. E quando se tenta fazer isso, tem toda uma destruição pelo exército de Israel de novos sistemas de abastecimento. Para você conseguir fazer uma obra de manutenção do sistema de água, você precisa de uma permissão desse comitê conjunto, que em 10 anos deu 2 permissões para palestinos. Então, é uma coisa super difícil. Pode passar. Então, o que acontece é que, no final das contas, existe a construção de uma vida em função da água. Essa ideia de vida em função da água é uma ideia que é um conceito nativo, né, que eu puxo de uma das minhas interlocutoras, mas quando você tem água encanada, você precisa fazer uma conta entre a eletricidade ou a água, então as duas coisas são super caras e qual delas eu vou conseguir pagar, qual delas eu vou conseguir usar. Você precisa encher os tanques, controlar as funções da casa, baseado na quantidade de água, e pensar ainda nas inseguranças hídricas, né? Que é a qualidade e a quantidade de água. Você tem muito pouca água numa qualidade nem sempre muito boa, então você precisa administrar isso dentro das casas também. Ou quando não tem encanamento, ou o encanamento não está funcionando, que é principalmente na parte mais rural da Palestina e nos campos de refugiados, as pessoas elas se tornam, e muitas vezes, as infraestruturas, né? E aí você precisa fazer um outro tipo de cálculo, que é a distância das fontes, o tempo de coleta, a disponibilidade dessa água, o preço dessa água e as condições em que essa água vai ser encontrada, né? Isso eu estou falando, por exemplo, de pessoas tendo que a cada 2 dias sair de casa, alugar um caminhão-tanque, ir em uma fonte que é um pouco mais distante, pagar para retirar água, voltar para casa, e nisso você vai passar por checkpoint, você vai passar por várias coisas para trazer essa água para casa, que nem sempre vai durar muito tempo. Na maior parte das vezes, quando a água está mais próxima e você não precisa de um caminhão para buscar, quem faz essa função de buscar água são as mulheres. E aí elas pegam em balde. Pegam em balde, levam para casa, tem que administrar. E a função de administrar essa água e o uso dessa água dentro de casa é 90% feminino. Que está relacionado muito ao trabalho doméstico. Pode passar. Aqui tem esse quadro de estratégias de produção e de produção da vida a partir da falta de água. Esse quadro foi feito pela Michelle Rudolph na tese dela, que ela defendeu em 2020. E mostra, eu acho que esse quadro mostra muito bem o quanto tem coisas muito simples que ajudam na produção e na reprodução da vida, e que são consideradas, eu pelo menos considero, formas de resistência a essa tentativa de colonização. Né? Pode passar. E essa relação do trabalho doméstico com a função da água, né? Esse relato é um cara que ele está falando que 92% dos problemas relacionados à água na casa dele são enfrentados pela esposa, porque ela precisa de mais água. Que ele só vai para a serra, mas ela levanta, ela faz café, ela faz o queijo, faz iogurte, limpa, lava a louça, dá banho nas crianças, faz almoço para ele, para os filhos, ajuda a dar comida para os animais. Não. Ela passa o dia inteiro trabalhando em função de coisas que precisam de água. E nesse caso são pessoas do campo, mas é muito similar quando você está falando da cidade. A diferença é só que a água chega encanada. Mas a administração dela e o trabalho doméstico necessário para que se usa essa água, ele é similar. Pode passar. É isso, gente. Eu quis falar um pouco sobre isso, sobre como existe um custo muito alto, né, para se produzir resistências, mas existem resistências no cotidiano. Fico aqui aberta a perguntas. Giovana, me escutas? Escuto. Certo. Henrique, eu vou pedir que tire, por favor, para que a gente apareça melhor.
E se a Giovana aparecer junto, melhor ainda. Eu acho que só eu estou aparecendo agora. Pelo menos para mim, eu acho que a Giovana deve ter caído. Aí voltou. Eu Beleza. apertei alguma coisa errada aqui. Tudo certo, Giovana. Maravilha. Parabéns. Achei interessantíssima a tua fala, riquíssima a tua fala. Na verdade, enquanto tu falava, me remeteu a vários debates, a várias temáticas que a gente já abordou, né, dentro do laboratório. Né? Naquele momento que tu falou dos grafites no muro, nesse muro da vergonha, né, me lembrei do Banksy, do britânico, esse grafiteiro que utiliza muito justamente o espaço do muro para fazer críticas e até mesmo para ridicularizar a existência do muro e toda essa política de Israel em relação à população palestina, essa política de circunscrição do espaço, né? Eu não sei se era a palavra que estava buscando de brete, né? De colocar os palestinos dentro de um brete, que é esse espaço que conduz o gado, né? Para determinados lugares, e que acaba, obviamente, o muro é um cerceamento completo do espaço, da capacidade de mobilidade. E na semana passada, eu acho, ou há 2 semanas atrás, nós desmontamos uma exposição que nós fizemos lá no campus da Unipampa, que era sobre a colonização e resistência palestina através do cinema. Então, nós utilizamos filmes que abordam a questão da resistência palestina e da colonização, enfim. Até tem uma questão aqui que eu vou te passar que veio do público, que é sobre a questão da colonização. E nós utilizamos filmes. Então, eu acredito que nós utilizamos 15 ou 16 filmes para abordar diferentes temas em relação à história contemporânea da Palestina. E aí eu me lembrei de 2 filmes que nós utilizamos enquanto tu falava. Um que eu não sei se tu conhece, um é a 200 metros, né? Foi uma exposição que era de imagens e textos, que é justamente sobre essa impossibilidade de se locomover, né, saindo de um território da Cisjordânia e passando para um território israelense, onde as pessoas levam para percorrer 200 metros, podem levar um dia inteiro, ou simplesmente nem sequer podem sair. E eu me lembro que no filme aparece justamente esses bretes humanos, né, que conduzem as pessoas até o checkpoint, as pessoas para não se sentirem tão apertadas, né, naquele volume de pessoas que estão dentro daqueles túneis, agarradas nas grades, e toda essa situação acaba sendo retratada no filme, né? Que é um pai de família que tem que sair da Cisjordânia e ir para Israel para poder encontrar a esposa e o filho que sofreu um acidente, e ele passa, na verdade, desde o amanhecer até o anoitecer para percorrer 200 metros devido aos checkpoints, os desvios, as estradas que não são possíveis passar, o muro, né, as agressões também dos próprios colonos que vão invadindo cada vez mais território. E o outro filme é Lemon Tree, né, que também é interessante, eu acho que remete muito a essa questão do fator da circunscrição de espaço, da delimitação do espaço, né, do circunscrever, do fechar para deixar morrer. Né? Então, é a história de uma mulher que tem um pomar de limões e de uma hora para outra, por um determinado motivo, o Estado de Israel acredita que o pomar de limão representa um risco ao Estado de Israel. Né? Então, por situações de segurança, mais da metade do pomar é interditado. Né? Então, passa uma cerca ali, ela não pode mais colher, ela não pode mais regar, ela não pode mais cuidar, e simplesmente o pomar vai morrendo, sem que ninguém possa fazer nada, né? Sem que chegue água ao pomar e tudo mais. Então, a tua fala foi extremamente rica, a tua fala, na verdade, suscita inúmeras questões a serem trabalhadas, e eu tenho outras questões a colocar, certo? Mas vamos a algumas perguntas do público, por favor. Henrique.
A Mariana, já vi em alguns trabalhos o uso do termo colonização para falar sobre Gaza e Cisjordânia. Você utiliza o termo ocupação como um sinônimo de colonização ou existem especificidades? Acho que a pergunta continua. Especificidades para a utilização de cada um desses termos, ocupação ou colonização? Existem especificidades, tem trabalho, e aí eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente está estudando Palestina, a gente explicar por que a gente usa termos. Eu sempre uso colonização quando eu estou falando sobre intencionalidade, eu sempre uso ocupação quando eu estou falando sobre, de forma mais burocrática, sobre o que acontece. Eu acho que ocupação, você falar sobre colonização de início, acaba produzindo certos valores sobre o debate, não que não existam esses valores, mas eu, como pesquisadora, eu não costumo começar a falar falando sobre uma colonização. Eu concordo que seja uma colonização, eu acho importante falar e debater sobre como é uma colonização, mas eu uso ocupação principalmente para falar sobre o quanto a burocracia ela é perversa, assim. Então, o nome ocupação ele é muito usado para dizer, para tirar o sentido político, né? Então, é uma ocupação que está acontecendo, não é uma colonização, não é uma intervenção, é uma ocupação. Só que eu acho que tem uma perversidade enorme por trás dessa burocracia. Eu costumo usar a ocupação por isso, eu até explico isso na minha dissertação. Mas sempre que eu vou falar sobre intencionalidade, sobre, enfim, como nada disso é sem querer ou simplesmente uma forma de administração de um território, eu falo colonização. Mas aí é uma escolha teórico-metodológica de uso, assim. Para mim é uma forma de conseguir expandir um pouco mais o debate, trazer mais gente para o debate. Porque eu sinto que muita gente tem um pouco de receio de falar que é uma colonização ou de ouvir quando tem alguém falando que é uma colonização. Então, eu busco sempre fazer essa diferenciação, mas isso é uma preferência minha. Não é algo que está estabelecido no debate, pelo contrário, é um debate super tenso e que gera muitas. É um debate bem caloroso, assim, essa decisão de usar ocupação ou colonização, mas eu uso dessa forma. Eu acabo desligando, esqueço de desligar o microfone. Uma coisa que eu achei muito interessante, Giovana, na tua fala, é a criação dessa sensibilidade própria para quem vive nesses territórios, principalmente em relação aos checkpoints, né, o funcionamento desses checkpoints, né, que tu acaba definindo como produção de uma rotina dentro de uma imprevisibilidade, né? Então, essa capacidade que as pessoas acabam desenvolvendo no seu cotidiano, né, em relação a esses checkpoints, essas limitações de mobilidade, de perceber determinados sinais, né, determinadas sutilezas, de levar em conta a possibilidade dos humores das autoridades, né, se é propício tentar passar ou não, e também, enfim, muitas vezes essas pessoas simplesmente não têm alternativa, têm que passar. E eu imagino o grau de estresse, de desgaste das pessoas sabendo que todos os sinais e que todas as sutilezas indicam para uma situação desagradável no momento em que cheguem nesses checkpoints, né, e de que forma serão tratados, de que forma, na verdade, a situação vai acabar se desenvolvendo. Vamos a outra pergunta do público, por favor. Essa daqui é da Gabriela. Quais os principais impactos que as mulheres árabes refugiadas para o Brasil sentem quando chegam na América Latina? E principalmente quando entram em contato com a cultura brasileira? Como essas mulheres veem a nossa cultura e como elas se sentem no sentido de, por vezes, serem tratadas como se precisassem ser salvas o tempo todo? Uma das mulheres que eu entrevistei, ela é refugiada, né? Ela é essa mulher que eu tinha falado, que ela vem para o Brasil, ela tinha 8 anos quando ela veio para o Brasil e ela tinha uma família pequena aqui e tudo mais.
Eu posso te falar sobre o que ela me falou, mas eu não estudo exatamente mulheres refugiadas e não é algo que eu me aprofundei sobre. Mas ela sempre fala que o Brasil é um país muito acolhedor para a população palestina, principalmente quando ela falou, principalmente a partir dos governos do Lula e Dilma, né? Que foram dois governos que tiveram políticas muito fortes de apoio, de acolhimento a refugiados e que tem uma relação próxima com a Palestina. Então, o que ela falava, por exemplo, ela tinha questões, principalmente familiares, ela só estudou e só se alfabetizou no português com 15 anos, porque a família dela tinha medo dela ir na escola no Brasil. Mas, com relação ao acolhimento, pelo que ela falava e pela causa palestina, ela sempre se sentia muito acolhida. Mas ela não é uma mulher que usa véu. Ela não é uma mulher, ela é uma mulher muçulmana, mas ela não usa véu, escolha. E eu acho que isso influencia muito a forma como a mulher ela vai ser percebida e a forma como ela vai se colocar dentro de países latino-americanos, que você tem um número menor de mulheres que usam véu e que você tem todo esse estereótipo, né? Eu acho que, enfim, sempre vai ser muito violento para essas mulheres estarem fora de países em que elas são algum tipo de maioria, né? Seja porque elas são percebidas como super submissas ou, enfim, submissas aos homens, submissas à religião, mas por ser muito difícil de você se relacionar, né, dentro desses países, por ter esse entrave inicial das pessoas perceberem mulheres de véu como mulheres submissas. Mas, enfim, não é algo que eu estudo profundamente, então não posso dar uma resposta muito longa sobre isso. Perfeito, Giovana, muito obrigado. Giovana, em determinado momento na tua fala, tu utiliza, na verdade, tu utiliza a palavra resistência, mas pelo que entendi, tu prefere utilizar essa necessidade de produção e reprodução de vida. Né? O que eu gostaria de te perguntar é se dentro dessa necessidade de produção e reprodução de vida entra também a questão, especificamente em relação às mulheres palestinas, a questão da maternidade, né? Se essa reprodução de vida também passa pela questão da maternidade, significado a maternidade pode ocupar dentro dessa luta palestina? Sim, eu acredito que sim. Existe tanto institucionalmente um incentivo, né, à maternidade de mulheres palestinas, a partir dessa ideia de que as mulheres elas são mães da nação e que elas que produzem e reproduzem a nação palestina a partir da maternidade, e que produzem não só a partir de gerar crianças, mas produzem e reproduzem também passando o que é o ser palestino através de gerações, né? Isso é muito importante, a questão da história oral e de como isso vai se passando pelas gerações. E eu acredito que sim, isso está relacionado à resistência feminina. E todas as mulheres que eu entrevistei, elas sempre falavam sobre o quanto a maternidade era, sim, uma forma de resistência. O meu incômodo com relação a falar resistência ao invés de preferir falar produção e reprodução da vida é porque eu acho que quando a gente fala de resistência, entra muito no lugar de é, excepcionalização de algo e de tornar algo que é muito violento muito bom e quase como um exemplo assim. Se faz muito isso com a resistência palestina. Obviamente a resistência palestina é um grande exemplo de resistência anticolonialista mundial, assim. Ainda existe povo palestino por conta da resistência palestina, isso é claro, e principalmente, na minha percepção, principalmente por conta das mulheres palestinas, por toda a participação que elas tiveram, não só em um movimento de mulheres, não só através da maternidade, mas em organizações como a FPLP, a OLP, mulheres como a Leila Khalid, enfim. Existe uma importância muito grande, mas a gente também tende a romantizar um pouco a ideia de resistência, e eu acho isso muito complicado, porque a necessidade de resistir ela também pode ser muito violenta.
Uma vez eu estava conversando com a Sara e ela me falou que tudo que ela queria era não ter que fazer nada. Era não ter que ficar lutando, era não ter que ficar brigando, era não ter que ficar brigando por ser palestina, assim. Tudo que ela queria era estar em casa e cuidar da família dela, ter o emprego dela e viver, vida de segue, sabe? Porque é muito violento você ter que resistir o tempo todo, né? E colocar a maternidade num lugar de resistência, ela pode ser tanto uma forma de participação política dessas mulheres, e aí é uma participação política real, porque elas participam de fóruns, elas se tornam extremamente importantes na política até institucional assim, da Palestina, principalmente as mães de mártires e tudo mais. Mas também é um lugar complexo, porque é uma necessidade de produção e de reprodução de outros seres que é muito custosa, assim, é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro e demanda recursos que nem sempre estão disponíveis, nem sempre são fáceis de conseguir, né? Mas sim, a maternidade ela é colocada assim nesse lugar de resistência, ela é extremamente importante dentro desse lugar de resistência e é uma forma de reivindicação política de muitas dessas mulheres. Muito bem. Eu tinha falado agora há pouco, que citou o nome da Leila Khaled, né? E não sei se saberia falar alguma coisa, se conseguiria desenvolver um pouco em relação a essa participação na luta armada das mulheres palestinas, né? Então, mulheres que se envolveram não apenas numa resistência pacífica, mas não passiva, uma resistência efetiva, né, contra a ocupação, o colonialismo, mas que pegaram em armas e participaram de grupos armados. Eu acho que se a gente parar para analisar historicamente, né, a participação desses grupos ela era muito maior antes dos acordos de Oslo e antes da institucionalização da OLP, né? Você tinha uma guerrilha armada que era financiada, que se reconhecia enquanto marxista-leninista, que era financiada muitas vezes pelo Bloco Soviético, ali a gente está falando da época da Guerra Fria, né, nos anos 80 e tudo mais, e que tinham as mulheres como linha de frente, muitas vezes, da guerrilha. As mulheres tiveram uma importância enorme, por muitos motivos. Um deles é que mulheres não são vistas como um sujeito criminal ideal, então as mulheres elas conseguem entrar em lugares que os homens não conseguem, porque os homens são vistos de saída como um sujeito criminal ideal, e as mulheres conseguem entrar nesse lugar. A Leila Khalid, ela é um grande exemplo entre as mulheres palestinas, dentro da resistência palestina, não só para mulheres, mas para homens também, a ponto dela hoje, enfim, ainda fazer parte da política palestina, né? Ela é deputada dentro do parlamento palestino, e o que acontece é que com a institucionalização da OLP, os acordos de Oslo, enfim, todos esses processos que vão vindo de uma construção de um Estado, mas que não é terminada, né, que não se constitui por si só, isso vai diminuindo, vai se tornando cada vez mais difícil. A FPLP ela vai se desmembrando, se torna cada vez mais difícil você se organizar politicamente e entra nesse processo de rotinização que eu estava falando, né? Mas eu acho que essas mulheres elas têm uma importância histórica, de memória e de quase de ideal mesmo, muito grande, assim, é quase como esse passado glorioso em que a gente pode chegar e a Palestina ela pode ser maior, porque olha o quanto a gente já fez, olha o que essas mulheres já fizeram. E eu acho que elas também produzem uma base de respeito às mulheres dentro das organizações políticas muito grande. É muito difícil você conseguir pautar dentro de um movimento palestino de que as mulheres elas não vão ser suficientes para se organizar politicamente ou não vão conseguir fazer parte de certo tipo de organização política, porque você tem historicamente várias mulheres fazendo isso e várias mulheres são grandes exemplos e que estão aí até hoje. Então, acho que isso falta um precedente que é muito importante. Assim.
Muito bem, Giovana. Temos outra pergunta do público. Vamos colocar aqui, por favor, Henrique. Henrique. Vou ver se leio aqui. Tinha uma... muitos são os debates dentro do feminismo ocidental sobre a representatividade de Leila Khaled. A dúvida que fica é: será que esta mulher árabe palestina teria ficado tão conhecida e seu corpo, se o seu corpo não tivesse sido divulgado? E será que Leila teria conseguido chamar a atenção internacional para a causa palestina se seu corpo não correspondesse às avaliações hegemônicas do que é considerado belo? Olha, eu não sei se eu concordo tanto, porque a Leila Khalid, ela, na época, ela chamou a atenção exatamente por ela ser uma mulher bonita, sequestrando um avião, né? Então, eu acho que tinha todo esse estigma ao redor dela de ser uma mulher muito bonita e que chamava muita atenção, mas que ser uma mulher que estava ali participando da resistência armada, segurando uma arma e sequestrando um avião. Eu não acho que ela... Eu acho que ela teria produzido um espanto menor se ela não fosse tão bonita. Se ela não estivesse dentro do estereótipo do que é uma mulher bonita. Para o Ocidente ou para o Oriente, né? Eu acho que teria sido um espanto menor. Eu também acho que teria produzido um espanto menor se ela não fosse uma mulher, mas mais ainda se ela não fosse uma mulher nesse local de frente armada, assim, né? Porque, enfim, é muito comum se ver mulheres dentro de lutas armadas, mas não com arma na mão sequestrando avião, assim, isso não é exatamente o estereótipo que se espera que uma mulher cumpra dentro de um conflito. Se espera uma mulher em outros lugares, um lugar muito mais administrativo ou de relações de cuidado. Eu acho que a Leila, ela quebra vários estereótipos e tem um livro muito bom que é a autobiografia dela, né? Que ela fala sobre como ela quebra esse estereótipo para fora, mas ela quebra esse estereótipo para dentro também. Porque quando ela começa a se organizar politicamente, a Leila, ela é de uma família que participou toda da resistência palestina, todos os irmãos dela, pai, tudo mais, todo mundo fazia parte da resistência palestina, e ela conta um caso que ela estava em casa, ela era nova ainda, e aí ela queria ir numa reunião que estava tendo no... acho que era no movimento árabe de libertação nacional. Não lembro qual era, mas ainda não era do FPLP. E ela quer ir para essa reunião, a mãe dela não deixa, e aí ela diz que vai na casa de uma amiga, ela já tá de pijama, para a mãe dela não desconfiar e tal. Ela diz que vai na casa da amiga conversar e ela vai para a reunião de pijama. E aí, quando ela chega, tem todo um choque, queriam expulsar ela do movimento, porque ela estava quebrando o decoro e porque ela estava quebrando o preceito da modéstia. Né? E ela coloca ali sobre o quão absurdo eles não levarem em conta que ela estava fazendo tudo aquilo em prol da causa, que ela estava se importando com a causa a ponto de quebrar o decoro, a ponto de quebrar as legislações, e o quanto para ela também reivindica esse lugar de que a mulher ela precisa ser tratada como um homem, e, enfim, entendendo que a mulher ela vai ter cerceamentos sociais que vão ser diferentes do homem, não só para fora da resistência palestina, mas dentro da resistência palestina também. Então, eu acho que ela vai quebrando essas barreiras, né, tanto para fora quanto para dentro. Mas eu acho que muito do que chamou a atenção internacional que ela fez, enfim, na época era uma época que existiam vários sequestros de aviões como uma forma de chamar a atenção internacional, né? E eu acho que a Leila, especificamente, ela chama a atenção por ela ser uma mulher, por ela ser uma mulher bonita, fazendo aquilo, e por ser uma mulher que depois faz uma cirurgia enorme de mudança do rosto. Né? Então, eu acho que tem todas essas questões que se acumulam para construir o que é a Leila Khalid, sabe?
Perfeito, Giovana. Muito obrigado. Parabéns pela tua fala, por toda a tua contribuição. Volto a dizer, achei riquíssimo todo o tema, a forma que tu aborda, né, a luz que tu joga sobre a questão, né, esmiuçando essa questão da mobilidade, da importância, né, do cerceamento dessa mobilidade, da fragmentação do território palestino, dessa retaliação, né, da destruição que o próprio muro acaba causando, acaba gerando, cortando contato, atravessando vilas, destruindo plantações, vias de comunicação, né, a toda a importância, obviamente, que esse é o foco da tua fala hoje, da presença, da relevância da mulher em todo esse processo de resistência, ou de necessidade de produção, reprodução e reprodução de vida. E interessante também que nessa manutenção de vida está diretamente relacionada à questão da água, né? A água é vida, e o que se faz com essa população também não é apenas o cerceamento do espaço, mas o cerceamento de um elemento fundamental para a permanência, para a promoção da vida, que é a água, né? No momento que controla a água, que controla, de fato, a vida dessas pessoas, né? A manutenção ou não da vida desses indivíduos, né? E pela tua exposição, em grande parte, quem faz a administração dessa água para poder manter a família viva, justamente, são as mulheres, né? Giovana, eu agradeço muito a tua contribuição, agradeço a tua presença, né? Achei interessantíssima a tua participação. Tenha certeza que agora, durante o doutorado, durante o desenvolvimento da tua pesquisa, que nós estávamos conversando um pouco sobre ela agora, antes da gente começar o encontro de hoje, o Lemay ele vai te buscar, vamos fazer um bate-papo com o Lemay, para que tu possa desenvolver e explorar melhor a tua pesquisa aqui, que a gente conheça um pouco mais. Te agradeço muitíssimo, te passo a palavra, caso tu queira fazer algumas considerações. Não, eu que agradeço muitíssimo pelo convite de vocês. É sempre um prazer conversar sobre um tema que é tão caro para mim. Fico à disposição tanto para o Lemay, mas também para qualquer outra pessoa querendo entrar em contato comigo. Tem meu e-mail nos slides que eu coloquei. E fico realmente à disposição para a gente construir uma rede aí cada vez maior de estudo sobre Palestina. Tá certo, Giovana. Antes da gente desmobilizar, só chamando a atenção, então, que amanhã, quarta-feira, dia 30, às 15 horas, nós encerramos esse ciclo de encontros com a palestra da professora Francirossi Campos Barbosa, da USP, que vem para fazer a palestra Palestina Silenciada, Vidas Precárias sem ou em Movimento. Agradeço a participação de todas as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube, né? E agradeço também as pessoas, vai ficar gravado, vai estar no canal, né? Então as pessoas que virão a assistir gravado esse encontro. Muito obrigado, até a próxima, até mais, gente. Boa tarde.